a escola de Frankfurt, eu acho que o melhor começar pelos livros do Max Horkheimer, sobretudo a Destruição da Razão, talvez seja o melhor livro dele. Mas o estudo que mais marcou a presença deles nos Estados Unidos foi uma obra coletiva chamada A Personalidade Autoritária, em que eles tentavam psicologizar a ideologia fascista, associando-a a um tipo de personalidade, mais ou menos, vamos dizer, grosso modo, patriarcal, o que é inteiramente absurdo, assim, historicamente isso não faz o menor sentido, né? Sobretudo porque o fascismo, ele não surge entre pais de família e pessoas bem colocadas na sociedade, mas ao contrário, o fascismo surge dos veteranos de guerra que voltavam da guerra de 14 e que estavam totalmente deslocados na sociedade, eram realmente marginais em toda a sociedade para onde voltavam, e foi este pessoal que começa o fascismo, e eles são o primeiro público onde se recruta o fascismo. De maneira que você associar fascismo com personalidade patriarcal, uma coisa que não faz o menor sentido, é totalmente errado, mas, por incrível que pareça, o americano, como gosta de tudo que falam de mal dele, ele prestou uma atenção enorme nisso e acreditou. E pelo viés dessa teoria da personalidade autoritária, olhando só por este aspecto e fazendo abstração de todas as diferenças, a sociedade americana ficava igualzinha, né, à sociedade nazista. O mais incrível disto é que esse, quer dizer, é um caso extremo do que eu chamaria de paralaxe cognitiva, porque os membros todos da escola de Frankfurt que vieram para os Estados Unidos eram todos judeus, todos, sem exceção. E saíram da Alemanha, onde corriam risco de vida, né, e aqui foram recebidos de braços abertos, tiveram os melhores empregos, foram paparicados pela mídia. Eu digo, bom, se o sujeito não percebe a diferença entre essas duas sociedades, então o que ele percebe? Ele não percebe coisíssima nenhuma. Então esse é um caso de paralaxe cognitiva, quer dizer, elevada à enésima potência, tá certo? Onde já deixa, a meu ver, de ser só uma paralaxe cognitiva e assume o perfil realmente de uma fantasia histérica, né? Eu não acredito que nenhum deles fosse realmente um psicopata, mas que eram histéricos, sem dúvida eram. Em geral, os intelectuais são histéricos e os líderes políticos, condutores de povos, Lenin, Stalin, etc., são psicopatas, né? Então, esta visão da personalidade autoritária, a personalidade autoritária é um ente de ficção, né? É um tipo ideal, mas que pareceu muito persuasivo, porque ele, em parte, coincidia, vamos dizer, com o tipo realmente do pai de família protestante nos Estados Unidos, mas só em parte, mesmo aí a coincidência era só parcial, e realmente fazia abstração de milhões de fatos, milhões de dados importantes. Eu acho que talvez a personalidade autoritária esse livro tenha sido, vamos dizer, a maior distorção sociológica de todos os tempos. Quer dizer, uma completa fantasia que não confere nem com a sociedade que ela está tomando como objeto imediato, e nem com a outra sociedade remota, a sociedade alemã ou italiana, com a qual ela quer fazer um paralelo. De qualquer modo, ainda que o valor científico disso seja realmente nulo, ainda é um livro que merece ser lido, porque ele marcou, né, a história da América e, de certo modo, a história cultural do mundo inteiro. Isso é mais ou menos como você lê Mein Kampf ou o Manifesto Comunista. Não é pelo seu valor científico, mas é pela sua importância histórica, né? Então, depois de analisar isso, eu queria voltar a um outro assunto que surgiu com um breve parágrafo que eu coloquei no Facebook, sobre a questão do poder. Uma coisa está muito ligada à outra, e eu de algum modo quero conectar esses dois temas. Mas vamos voltar aqui ao texto do Robin Phillips. Quando Hitler se tornou chanceler em 1933, a escola de Frankfurt foi forçada a dissolver-se, mudando-se primeiro para Genebra e mais tarde, depois que a maioria dos seus intelectuais fugiram para os Estados Unidos, para a Universidade de Colômbia. De Colômbia, suas ideias foram divulgadas para toda a academia norte-americana.
Superficialmente, a América do pós-guerra parecia ser o último lugar que daria atenção a uma filosofia anti-ocidental como essa. Afinal de contas, todo o mundo ocidental, mas especialmente a América, estava plenamente consciente do modo pelo qual o fascismo quase tinha conseguido dar cabo da civilização. Os nazistas chegaram ao poder graças a uma onda de neopaganismo e tribalismo primordial que se apresentava como uma alternativa para a cultura do Ocidente moderno. Por isso, veja, neopaganismo e tribalismo primordial, isso é verdade, havia realmente esse elemento, né? Mas aí é preciso voltar aos estudos do James Gregor, que é o grande estudioso do fascismo, e você vê que este impulso de retorno ao tribalismo, esse impulso o gosto pelo irracionalismo, pela violência como tal, tudo isto reflete imediatamente a mentalidade daqueles jovens marginalizados que voltavam da guerra e não encontravam lugar na sociedade. Existe aqui também nos Estados Unidos uma multidão de gente assim, né? Só que voltaram da guerra do Vietnã. Só que esses não criaram nenhum movimento político, mas se fossem criar, provavelmente esse movimento teria as mesmas características de irracionalismo, de revolta contra toda e qualquer forma de civilização. Na verdade, existe até uma espécie de analogia entre esta mentalidade fascista e a da própria escola de Frankfurt. Quer dizer, o ódio que eles têm a toda forma de civilização conhecida é exatamente o mesmo. O desprezo deles, o ódio deles pelo mundo burguês, pela ordem burguesa, pela democracia parlamentar, também é exatamente o mesmo. E justamente estas semelhanças é o que eles próprios não querem ver de maneira alguma. Quer dizer, eles querem marcar uma distância, marcar uma diferença entre eles e o fascismo, sem ter em vista as semelhanças. Quer dizer, é uma falsa analogia, evidentemente. E eu acho que a possibilidade, vamos dizer, de perceberem esta semelhança devia lhe inspirar um tal horror que a mente deles, o cérebro imediatamente desligava, dizendo, não vamos falar disso, vamos mudar de assunto. E criaram, então, quer dizer, aquilo que era uma obra de jovens desgarrados e marginalizados, eles quiseram dar a impressão de que era obra das famílias patriarcais, organizadas, disciplinadas, etc, etc. Que era também, por outro lado, o que podia haver de mais diferente deles, porque nenhum deles tinha uma família organizada, né? Georg Lucas dividia a mulher dele com outro sujeito no mesmo apartamento, era um socialismo, né? Dividiu a mulher, né? E todos eles tinham uma vida muito complicada sobre esse aspecto. Então, a coitada da família patriarcal entrou aí como Pilatos no crédito, tá entendendo? Quer dizer, não tinha nada a ver com a história, mas era o bode expiatório ideal para isentar esse grupo de intelectuais frankfurtianos, para limpá-los de toda semelhança com os jovens que criaram o fascismo, que compartilhavam muito dos seus sentimentos. O fenômeno que mais tarde se chamou da Nietzscheização da esquerda, né, já reflete isso aí. Quer dizer, como é que a partir da década de 70, 80, o pessoal esquerdista começa cada vez mais a se interessar por Nietzsche, que era um autor enormemente influente sobre os jovens fascistas de 1918, né? Esta convergência já é possível por causa de uma raiz comum, uma raiz não ideológica, mas a raiz de uma experiência humana vivenciada por inúmeros intelectuais. Quer dizer, a desilusão que aqueles jovens europeus tiveram com a democracia parlamentar da Belle Époque coincide no tempo com a desilusão que este pessoal frankfurtiano estava tendo, não só com a democracia parlamentar, mas com o próprio comunismo soviético. Tá certo? Então, as pessoas que estavam desiludidas com tudo, então, a ideia era melhor acabar com tudo. Então, o mesmo fundo nihilista que inspira esses jovens fascistas é o que inspira também os frankfurtianos. Agora, eu acho incrível que os caras dizem que são sociólogos, mas se você
é um sociólogo, você tem obrigação de saber a que grupo social você pertence, né? E quais são os traços comuns e quais são os traços diferentes que tem entre você e os demais grupos. Se você não sabe isso, então, assim, é a sociologia do mundo à lua, né? Aquele teste do Meira Pena, na Universidade de Brasília, que ele perguntou para os alunos do curso de Teoria Política a que classe social eles pertenciam e nenhum sabia. Se você não sabe em que classe social você está, em que lugar da sociedade você está, qual é o seu posto de observação? Desde onde você está observando as coisas? Né? Eu acredito que toda a sociologia decente começa com uma autossociologia. Eu tenho que saber onde eu estou, qual é a minha posição, quais são as pressões que pesam sobre mim, né? Quais são as aspirações que eu tenho em comum com outras pessoas do mesmo grupo, e o que me diferencia realmente de outros grupos, né? E o fato de que esses membros da escola de Frankfurt eram todos judeus, não tem nada, não é por si um fator diferencial suficiente com relação ao fascismo. Por quê? Porque existiu um fascismo judaico, até em Israel, do Jabotinsky, né? Quer dizer, onde você tem, vamos dizer, esta situação onde de um grupo marginalizado, revoltado, que está contra a civilização, e esse grupo, ao mesmo tempo, sobe ao poder, e ele tem a necessidade urgente de levantar a economia, de criar um aparato industrial. Bom, você tem todos os elementos do fascismo, tá certo? O próprio nacionalismo entra como um elemento anticivilizacional, porque é, vamos dizer, um apego local, tribal, como ele disse aqui, quer dizer, você está muito ligado aos seus semelhantes e você rejeita aquela ideia dos direitos humanos abstratos, toda aquela ideia universalista da própria Revolução Francesa, né? E você está, aquele negócio do right or wrong, my country, quer dizer, não importa se o meu país está certo ou está errado, ele é o meu, é um espírito um pouco mafioso, não é isso? Isso esteve presente, por exemplo, nesse radicalismo judaico com o Jabotinsky. Quer dizer, era uma composição ideológica que cria um fascismo, tá certo? Então, ser judeu não claro que vacina o sujeito contra o fascismo dos outros, contra o fascismo dos alemães, evidentemente, mas não vacina contra o seu próprio fascismo. Então ele está falando aqui do pós-guerra, né? Por isso a derrota de Hitler representava em vários sentidos um triunfo dos valores ocidentais. Nos Estados Unidos, essa vitória seguiu seu renovado otimismo cultural, característico do final dos anos 40 e 50, o qual se manifestou, entre outras coisas, na explosão demográfica conhecida como Baby Boom. O gênio da escola de Frankfurt residia em sua capacidade de converter essa nova confiança em uma força destinada a sabotar a sociedade. Note bem, quer dizer, então, você está num momento de entusiasmo pelos valores ocidentais, da democracia, etc, etc. E aparece esse pessoal e vai converter isso no seu contrário. Só que, na base, todo este entusiasmo pela democracia ocidental já estava convertido no seu contrário desde os acordos de Yalta, pelo menos. Porque o grande vencedor da Segunda Guerra foi Stalin. Stalin conseguiu tudo o que queria. Eu já contei aqui para vocês como é que se... como é que se deu esta origem da Segunda Guerra, né, como aparece hoje, tem vários livros a respeito, como é que Stalin incentivou o crescimento do nazismo, ajudou materialmente, com dinheiro, com armas, etc., e cedendo o próprio território soviético para criar um exército alemão clandestino, com a ideia de usar os fascistas como, na expressão dele, navio quebra-gelo. Quer dizer, eles vão na frente, eles derrubam todas as democracias europeias, mas eles são todos loucos, eles não vão conseguir governar esta coisa, então eles ganham e nós levamos. Eles vão na frente derrubando e nós vamos atrás ocupando. Tá certo? E todo o cálculo deles só deu errado porque o Hitler invadiu a União Soviética antes que a União Soviética invadisse a Alemanha. Na União Soviética estava tudo pronto para invadir a Alemanha, quer dizer, mas não era naquele momento, ele não queria fazer isso naquele momento, ele queria esperar que o Hitler derrubasse ali
a França, o Império Austro-Húngaro, tudo que a Áustria-Hungria, tudo que tinha na frente, e daí o exército soviético iria invadir a Alemanha por trás e tomar tudo, né? Estava tudo pronto, quer dizer, você tinha armamentos ao longo de toda a fronteira, né, da União Soviética com a Alemanha. Acontece que a informação vazou para Hitler e ele achou que os caras estavam preparando uma invasão para o dia seguinte, quando não era o dia seguinte, era para depois da manhã. E decidiu imediatamente invadir a União Soviética, e com isto o Stalin não contava. Tanto não contava que ele levou dias para acreditar que a coisa tinha acontecido. Então foi o único ponto da estratégia do Stalin que deu errado, mas imediatamente ele conseguiu dar a volta por cima. Quer dizer, com a invasão, ele apelou então para um discurso nacionalista, patriótico, né, fundindo um pouco com o discurso fascista, fundiu o discurso socialista com o discurso fascista, e deu certo, porque houve uma onda de entusiasmo nacional guerreiro, e os russos realmente se sacrificavam. Você vê que nos combates morriam 20 russos para cada alemão, né? E muitos russos iam combater sem armas apropriadas, e tinham que ir para a frente de batalha, porque se você não fosse baleado pelo alemão na frente, ia ser baleado pelo sargento atrás, então você tinha que ir para a frente de qualquer jeito. Então, ele conseguiu dar a volta por cima e transformar o ataque germânico num instrumento de reorganização política e militar, não só da Rússia, mas de todo o movimento comunista mundial. Então, a ideia dele de usar os alemães como ferramenta para ele tomar outros países deu perfeitamente certo, porque quando chegou na conferência de Yalta, o Roosevelt estava orientado por um sujeito que era o espião da KGB, que era o tal do Harry Dexter White, né? E além disso, o Roosevelt estava muito doente e estava completamente gaga na conferência de Yalta. Então ele nem entendia direito o que Stalin falava, ele dormia no meio das conversações, assinava qualquer porcaria que desse na mão dele, e com isso cedeu metade da Europa para a União Soviética. De modo que este processo que o Roman Phillips está anunciando aqui, quer dizer que a reviravolta, quer dizer, a aparente vitória das democracias ocidentais, de repente vira uma derrota, não veio só por dentro dos Estados Unidos através da escola de Frankfurt, não, já estava fora no plano da política internacional, já estava acontecendo naquele mesmo momento. Tá certo? Então estava sendo atacado por fora e por dentro. A estratégia envolvia uma astuta redefinição do fascismo, transformando-o em uma heresia da extrema-direita. Você vê que esta noção também não veio só da escola de Frankfurt, isso veio de Stalin. Então, o Stalin, veja que coisa, ele é o mesmo, da onde surge a ideia? O fascismo, a ideologia da extrema-direita, dos conservadores, etc, etc. Não é possível, porque na Europa inteira eram os conservadores que sempre arregimentavam suas nações para reagir contra o fascismo, ao passo que a esquerda estava acomodando, porque graças aos planos de Stalin precisava que o nazismo progredisse, então não atacava diretamente, falava um pouco contra, mas deixava andar e ajudava por lado do plano. Na França isso foi mais evidente talvez do que em qualquer outro lugar, tá certo? Porque era o pessoal da Action Française, esse era assim a extrema-direita, nacionalista francesa, né? Era o fascismo francês que propunha o rearmamento da França para a guerra contra a Alemanha, ao passo que o pessoal da esquerda está todo mundo acomodando. Quando o Hitler invade a União Soviética, muda o discurso imediatamente, e é aí que o nazismo, ex post facto, vira uma ideologia de extrema-direita. Então, é a propaganda stalinista repetida, né, com outros termos, com termos intelectualmente muito mais elegantes, pela escola de Frankfurt, né? De acordo com essa narrativa, o nazismo foi a consequência de uma sociedade entrincheirada no capitalismo. Quem quer que não esteja preparado para falar sobre o capitalismo também deve permanecer em silêncio sobre o fascismo, comentou o sociólogo Max Horkheimer. Aí, evocando um pouco a teoria do Lenin, da teoria com que Lenin, eles usavam para explicar o fascismo, a teoria que Lenin explicava, com que Lenin explicava o imperialismo. Ele achava que o imperialismo era a última fase
do capitalismo. Então o capitalismo esgotava suas possibilidades em escala nacional e partia para o imperialismo para conquistar mercado, que é uma coisa inteiramente absurda. Quer dizer, você ia conquistar mercados para equipamentos industrializados na África, né? No Brasil, no Paraguai, uma coisa que não faz o menor sentido.